Olá, tudo bem? Para essa dúvida em relação ao fato de um espelho plano poder gerar uma imagem real, eu fiz dois desenhozinhos aqui para a gente analisar com duas situações distintas formadas por associação de elementos ópticos. A gente tem que ter em mente que quando nós temos um espelho plano comum refletindo a imagem de um objeto colocado na sua frente, ele sempre vai formar uma imagem virtual de mesmo tamanho e enantiomorfa. Contudo, quando a gente tem uma associação de elementos ópticos, como nesse caso em que a gente associa uma lente com um espelho, ou se a gente associar um espelho com outro espelho, existe sim a possibilidade de se formar um objeto virtual e assim o espelho plano refletir uma imagem real, tudo bem? Por que ela não se forma quando o espelho está sozinho? Porque para que aconteça uma imagem real, a gente precisa de um objeto virtual. É sempre um contrário do outro, tá? Se o objeto for real, a imagem é virtual, e se o objeto for virtual, a imagem se torna real. A gente não consegue fazer com ele sozinho porque para a imagem ser virtual, ela tem que ser formada pelo prolongamento dos raios e ela tem que estar atrás do espelho, tudo bem? Mas se a gente botar um objeto atrás do espelho, ele não vai refletir, não vai acontecer nada, porque esse objeto não vai ter incidência na parte refletora do espelho. Por isso que a gente precisa de uma associação de dois objetos em que esses raios consigam se prolongar, formar um objeto e com essa reflexão formar a imagem real, tudo bem? Então veja aqui, ó, eu tenho uma lente, os raios chegam paralelos, incidem nessa lente convergente e eles se convergem em direção ao foco. Quando eles se convergem em direção ao foco, eles tendem a formar a sua imagem, onde eles se interceptam, né? Que a imagem nítida é formada pelo encontro dos raios de luz. Contudo, se eu coloco um espelho plano aqui, esses raios são interceptados e ao invés de eles continuarem o seu prolongamento formando uma imagem real, como a gente teria se fosse só essa lente, a gente passa a ter um desvio dessa imagem real. Ao invés dela se formar aqui, ela se forma aqui. Mas agora essa imagem real não é mais formada pela lente, sim pelo espelho. Por que acontece isso? Quando os raios de luz incidem aqui nesse espelho, eles se prolongam, formando a sua imagem, né? É que, considerando esses raios aqui, essa imagem é virtual. Contudo, é a partir dessa imagem que esse espelho vai formar essa imagem aqui. Então, essa imagem passa a atuar como objeto. Tudo bem? O que era antes a imagem da lente passa a atuar como sendo o objeto do espelho, certo? Então, agora o objeto tem um espelho virtual e a partir desse objeto virtual, ele forma a sua imagem real. Essa imagem real é formada por quê? Quando a gente tem os raios de luz incidindo aqui no espelho, eles vão se refletir, obedecendo aquele mesmo princípio de o ângulo ser igual e tudo mais. Conforme eles se refletem, eles vão se prolongando para cá, tudo bem? E a gente tem o encontro deles aqui, o que forma uma imagem real. E essa imagem real não tem como base o objeto que estava aqui para a lente, que era um objeto real. Ela tem como base o objeto que estava aqui para o espelho, que é o objeto virtual. Por isso que a gente sabe que quando o objeto é virtual, a imagem é real, e quando o objeto é real, a imagem é virtual. Tudo bem? E agora a gente tem aqui um outro exemplo para vocês de uma associação de dois espelhos planos, tudo bem? Aqui eu tenho um objeto e esse objeto será refletido por esse primeiro espelho. Perceba que na reflexão do objeto em si, ele vai formar uma imagem virtual, porque os raios de luz vão se encontrar aqui atrás do espelho. O prolongamento dos raios de luz se encontrará aqui atrás do espelho. E por isso, quando a gente aplica aquela situação de que quando o espelho está sozinho, um objeto real, que é a única possibilidade que a gente tem, forma uma imagem virtual. Contudo, esses raios vão se refletir aqui no espelho, tudo bem? E se eles se refletirem aqui, eles vão encontrar um outro espelho aqui esperando eles.
Quando eles se encontram nesse espelho, eles refletem novamente e eles se encontram formando uma imagem real. Para essa imagem, a gente tem um objeto virtual atuando, tudo bem? O objeto virtual seria de onde partem esses raios de luz. E de onde que partem esses raios de luz? Aqui desse objeto virtual formado por esse espelho. Então, essa imagem aqui para o espelho 1 vai atuar como sendo o objeto para o espelho 2, formando uma imagem real. Então, sim, quando a gente tem um objeto real, a imagem é virtual, e quando a gente tem um objeto virtual, a imagem é real, tudo bem?